Não demorou para o Manchester United tomar a decisão de punir o Antony. Ele não vai jogar pelo clube até resolver todo o caso dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as notas emitidas por Manchester United e também pelo Antony, nesse caso em que o jogador pode ter destruído a sua carreira. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse caso que está envolvendo o jogador Antony aí, jogador de seleção brasileira do Manchester United. Mais de 100 milhões de euros o Manchester apostou na contratação do jogador, que se envolveu com um caso que assim não faz o menor sentido para um jogador, para qualquer pessoa se envolver numa coisa assim, mas para um jogador em que o clube investiu tanto, depositou tanta fé, um cara que teve tanta sorte na vida, jogar tudo fora dessa maneira. Isso, claro, se ele for culpado, e a gente vai falar melhor sobre isso. Antes eu quero te pedir uma gentileza: se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Duas coisas importantes para você fazer é ativar o sininho de notificações, porque assim sempre que sair vídeo aqui no canal, o YouTube te envia um aviso, beleza? Automático, para você já vir aqui conferir. E também, é claro, dá um like nesse vídeo aqui, que é para a plataforma entregar para mais pessoas. Você vai estar apoiando bastante o canal dessa maneira, beleza? Bom, vamos lá então. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre o caso do Antony, então se você quiser entender melhor as acusações, o que está acontecendo, tem um vídeo aqui no canal para você conferir. No final eu coloco o card, mas também tem aqui em cima aparecendo para você agora. O que acontece é o seguinte, rapaziada: o Antony, revelado pelo São Paulo, moleque muito bom de bola, foi pro Ajax, no Ajax deitou o cabelo, jogou muita bola e daí ele foi pro Manchester United. E cara, sim, o United tem um problema de realmente, sabe, os jogadores meio que se perdem ali, bons jogadores, a gente já viu, pararem de jogar no United. Como que a gente pode falar? É o famoso cemitério de jogadores, a gente fala no popular, que tem sido o Manchester United ultimamente. Só que o Antony, cara, ele chegou no United pra suprir a ausência do Mason Greenwood, outro jogador muito bom de bola. Ele surgiu muito bem no United, acho que uma das maiores revelações do Red Devils nos últimos anos. E o Mason Greenwood se envolveu num caso parecidíssimo. Ele acabou agredindo ali a sua namorada, a partir dali ela fez denúncias, mostrou vídeos na internet, uma coisa muito séria mesmo. Só que depois que as denúncias já estavam acontecendo, ele tinha sido suspenso do Manchester United, estava sendo investigado pela polícia, o caso ia ser julgado e tal, ela retirou as acusações. Porque ela se acertou com ele, eles voltaram e aí ela retirou as acusações. Então entenda, não é que ele não a agrediu, ela tirou as acusações e aí no caso, para a justiça, ele não deve nada. Só que a torcida do United, os outros jogadores não aceitaram essa situação. Falou, opa, não, 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 não. E o Mason Greenwood vive a situação que ele era prata da casa, jogador revelado pelo Manchester United, então isso tudo já pesou na decisão. O Manchester até tentou colocar ele de volta, a diretoria, os Glazers e tal, mas não rolou, porque a torcida rejeitou logo de cara, falou, não, esse cara aqui mais não. Ele foi emprestado lá pro Getafe, deu sorte de achar um clube que o empregasse ainda depois das agressões que ele fez à sua namorada, no caso, na sua vida particular. E bom, com o Antony a coisa é muito mais complicada. E por que é mais complicada? O Antony, ele é um brasileiro, ele é um estrangeiro dentro da Inglaterra. A gente já sabe que existe sim esse tipo de preconceito na Europa com o estrangeiro, com o brasileiro, sul-americano, tudo isso acontece. E o Antony ainda vê essa situação que o Mason Greenwood é um caso recente. Então todas as acusações contra ele, é claro que pesam demais. As acusações vêm desde junho desse ano. Só que elas não chegaram nesse nível tão alto porque agora o Antony foi dispensado pela seleção brasileira, né? Ele foi desconvocado no caso, porque também há uma investigação na Inglaterra. Então a pressão dentro do Manchester United para que ele fosse afastado do clube também era enorme, cara. As pessoas não queriam que ele continuasse no clube. E a partir daí era um reloginho, sabe? Uma bomba que estava prestes a explodir. A gente comentou aqui que isso podia sim ser o fim da carreira do Antony, porque, cara, pensa só, o Antony, ele não tem que provar a inocência dele, tá? Na justiça ele não precisa provar a inocência dele. O que o Antony precisa fazer é simplesmente mostrar, é a moça que tem que mostrar que o Antony é o culpado, é ela que tem que provar. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então ela precisa provar que o Antony a agrediu. E como ela fez a denúncia, deve ter mostrado fotos, vídeos e tudo mais, a investigação da polícia vai agora de acordo, né, de encontro com essas provas, tentando mostrar que o jogador realmente ali tem culpa pelo que ele fez. Só que o Antony vai precisar se defender na opinião pública. E para a opinião pública, ele vai precisar provar que ele é inocente, porque na internet, nas redes sociais, a coisa é completamente diferente. Você não é que as pessoas têm que provar que você é culpado, é você que tem que provar que é inocente. Foi o que aconteceu com o Antony. Ele chegou aí num programa, acho, do SBT,
Se eu não tô errado, tá? Foi no Fofocalizando. Eu não iria num programa com esse nome pra me defender numa acusação séria, tá? Não tenho nada contra o programa, não assisto, não sei qual é, mas assim, eu não iria nesse tipo de programa pra me defender numa acusação séria. A gente tá falando da carreira e da vida dele. Então, eu tô supondo aqui que ele é inocente. Eu não iria no Fofocalizando me defender, porque com todo respeito, a Dona Maria, a Dona Fátima estão me criticando lá. Não, não iria, desculpa, tá? Ó, todo respeito, eu não vou nesse tipo de programa. Na verdade, eu não iria em programa nenhum. Me defenderia na justiça. Ele tem uma rede social que amplifica tudo que ele fala. Basta ele fazer um vídeo que vai sair em todas as plataformas digitais, inclusive nesses programas como o Fofocalizando também vão falar sobre isso. Então não faz o menor sentido o jogador se proteger dessa maneira. Depois de desconvocado da seleção brasileira, ele então recebeu o comunicado do Manchester United, que na segunda-feira, como tá todo mundo parado para as data FIFAs, os jogadores que não foram convocados vão se reapresentar na segunda-feira, amanhã. E o Antony, em comum acordo com o Manchester United, concordaram que ele não vai se reapresentar junto com esses jogadores. Ele vai precisar resolver sua vida. Vocês lembram que eu falei no vídeo anterior? Não importa se ele é culpado ou inocente. A partir de agora, a carreira dele já tomou um baque. Uma paulada ele já tomou na carreira. E agora, se for provado que ele é culpado, aí acabou. Merecidamente. Tem mesmo que se ferrar se ele fez tudo que a menina tá dizendo que ele fez com ela, né? Vamos concordar. Se ele for culpado, colocamos ele aqui na caixa de culpado, bateu o martelo, o Antony é culpado, pô, tomara que ele nunca mais jogue futebol profissional, porque é um Zé Mané. Cara, o cara recebeu um talento desse, o cara tem a chance de jogar no Manchester United. Ô, tu já pensou se fosse você, irmão? Como tu ia agarrar essa oportunidade que ninguém ia tirar de você? Você tá maluco, pô? Jogar na seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, tu vai jogar, sabe, do Manchester United. Aí você simplesmente por crise de ciúme, porque você é um babaca, que você não sabe agir como um ser humano normal, respeitar uma mulher, você perde tudo. Pô, tem que ser muito idiota mesmo, caso ele seja culpado nesse caso. A gente ainda não pode apontar o dedo e falar, fez mesmo, não dá pra dizer isso. O que a gente pode dizer até o momento é que o Antony foi desconvocado da seleção brasileira e ele também agora enfrenta esse problema aqui no Manchester United. Ele tá afastado do elenco até que ele resolva todos os seus problemas. E aí, só pra gente ver exatamente o que foi dito, vamos ver o que foi que a nota do Manchester United falou sobre esse caso e também a do Antony, porque os dois se manifestaram, tá? O Manchester United disse o seguinte: o Manchester United está ciente das alegações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais devem voltar aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com o Antony que ele adiará o seu retorno até a segunda ordem para tratar das alegações como clube. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de proteger todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abuso. Então assim, o Manchester United se posiciona, claro, do lado das vítimas, e isso é muito importante. E agora a gente vai ver o caso do Antony, que ele tenta proteger a sua inocência. E cara, pensa no seguinte, tá? Agora coloca na sua cabeça assim, o Antony é inocente. Ele não fez nada disso. Olha o impacto que isso já causou na carreira dele. Pra sempre vai ter gente que vai olhar pra ele como um agressor. Dane-se se ele foi inocentado, pra sempre ele vai ser tratado como um agressor. E outra coisa, tá? Imagina só o impacto que isso não vai ter na carreira do Antony, mesmo se ele foi inocentado pela justiça, porque na opinião pública ele vai ter esse problema e vai carregar esse problema na carreira dele. Algum clube que for contratá-lo vai ter esse burburinho, ele vai ser convocado novamente para a seleção, não vai bastar mais ele jogar bem, ele vai ter que jogar para uma caceta para ele ser convocado para a seleção brasileira. Você entende isso? Porque além de convocar ele, tudo ainda vai trazer esse questionamento. Então a seleção vai ter que olhar e falar assim, vale a pena? Mas não sei não, Rafinha tá melhor, hein? Vale a pena? Não, posso usar o Rodrigo por ali. Então mesmo se ele tiver deitando, ele vai ter que deitar o cabelo, ele vai ter que jogar e jogar mais do que todo mundo e justificar umas 3 vezes a convocação dele. Pro Antony, mesmo se ele for inocente, isso vai carregar pra sempre agora a carreira dele. É claro que eu não tô dizendo que ele é inocente, só tô dizendo que mesmo se for, ele ainda tá ferrado. E aí a nota do Antony diz o seguinte: concordei com o Manchester United em tirar uma licença enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Essa foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros e polêmicas desnecessárias para o clube. Quero reiterar minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e vou cooperar completamente com a polícia para ajudá-la a chegar à verdade. Eu tô ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível. Cara, então é assim, o Antony nessa nota dele, ele deixa bem claro que foi uma decisão mútua, pra mostrar que não é um afastamento, que ele mesmo decidiu também isso. É óbvio que assim,
pra imagem do Manchester é ruim manter um jogador lá depois do que aconteceu com o Mason Greenwood e ele foi afastado. Os companheiros do Antony com certeza não estavam contentes com a situação, principalmente aqueles que tinham uma relação com o Mason e já estavam no clube. Ali o Mason saiu e falou, ó, peraí, o Mason errou e foi castigado, e o Antony, como é que vai ser? Vai continuar aqui no clube? Não dá pra ser assim, né? O que pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, tem tudo isso. A verdade é uma só, rapaziada. Independente do que acontecer com o Antony nos tribunais, a carreira dele já foi prejudicada. Se ele foi inocente, nesse caso foi prejudicada. Agora, se ele for culpado, são consequências das atitudes impensadas de qualquer ser humano. Dá nisso, meu irmão. Não pensa, a cabeça não pensa, o corpo padece. É triste o cara que tinha uma carreira brilhante pela frente, podia jogar durante muitos anos aí em alto nível. Tem potencial o Antony, apesar de não estar tão bem no Manchester United, acontece, jogadores oscilam. Mas a gente viu, pô, ele surgiu muito bem no São Paulo, jogou bem alguns jogos com a seleção brasileira, foi bem também no Ajax. No Ajax ele jogou demais, pra mim no Ajax ele foi muito bem, teve boas partidas no United. Mas aí o cara não pensa, acha que, pô, eu tô supondo aqui nesse caso que ele é culpado, tá? O cara consegue muito dinheiro, joga num clube gigantesco, acha que pode tudo, que o mundo é dele, que não há consequências, que o dinheiro compra tudo. E não compra, meu irmão. O mundo hoje é diferente, graças a Deus as mulheres têm voz. Então assim, é triste o que acontece, porque não pelo jogador, ó, se ele for culpado, ele tem que realmente ser penalizado e pronto. Mas é triste a gente ver um talento ser desperdiçado dessa maneira, porque a cabeça não pensa. E aí a gente pensa até o seguinte, será que ele não tá mal no Manchester United e tudo isso justamente por tudo que tá acontecendo fora de campo? Será que não é isso que tá afetando de repente o desempenho dele? Porque o rendimento dele caiu demais, ele não merecia ter sido convocado. Mas eu quero saber a tua opinião. Você acha que o United agiu certo? Você acha que a vida particular desses jogadores interfere muito dentro de campo? E cara, o que fazer nesse caso? O que você faria se fosse clube? Puniria ou manteria o cara dentro do elenco, trazendo todo esse problema pro resto do grupo e também pro trabalho? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos falar sobre isso sério mesmo? Deixa aqui nos comentários, com respeito, é claro. Se você quiser ver o outro vídeo do Antony, tá aqui, ó, que aí tem mais detalhes do que aconteceu, das acusações, beleza? Não tinha o caso ainda de outras duas mulheres que também apareceram acusando o Antony de agressão, isso também agravou todo o caso, mas o vídeo tá aqui pra você entender melhor, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.